Oi, gente. Tô aqui fazendo as coisas de casa, como qualquer ser humano, de corpo físico. E começou a cair uns blocos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes eu recebo questionamentos de alguns trabalhadores da luz, terapeutas, né, que cobram pelos seus trabalhos, etc, etc. Vocês já sabem que eu tenho algumas palestras, né? Eu já falei sobre isso em palestras sobre prosperidade, sobre abundância. Eu acho que mais recentemente também eu gravei uma palestra sobre é certo cobrar pelo seu trabalho espiritual? É uma das palestras mais recentes minhas. E alguns terapeutas me procuram meio desconfortáveis, meio tristes, né? Inseguros quanto a isso ainda. E falam sobre ataques que recebem, que são chamados de mercenários. Eu, inclusive, já fui chamada de mercenária também, por conta, né, de fazer esse trabalho, onde existe uma troca financeira, né, e eu sempre gosto de enfatizar a quantidade de tecnologia que são entregues gratuitas aqui no Sementes, né? Então, a cada uma tecnologia paga, tem 2, 3 gratuitas que eu entrego. E aí essas pessoas me procuram, né, Eva? Sei que você já falou sobre isso, mas quem são esses seres? Quem são essas pessoas que continuam nessa energia de julgamento, etc, etc? Primeira coisa, gente, é que isso não diz respeito a você. Não é porque você está cobrando um determinado valor que você é um mercenário ou alguma coisa assim. A outra pessoa não ter condições por conta de questões pessoais dela, por conta de karma dela, situações dela ali, que a gente não cabe julgar, entende? Você não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa dela. Isso é uma coisa dela. Então continuem fazendo o trabalho de vocês, cobrando a partir do seu coração, que você sentir justo, né? Sempre gosto de repetir, todo trabalhador é digno de receber o seu salário. Vou deixar as palestras aqui mais uma vez na descrição, as que eu já falei bem profundamente sobre isso, mas eu vim falar hoje sobre esse grupo de almas, né? Esse pessoal que ainda continua nessa vibração de julgar o outro pelo trabalho que o outro está fazendo e por não ter condições de pagar um determinado trabalho. E aí ataca o outro por não ter condições, sendo que isso não é uma responsabilidade do outro. Não é o outro que tem que baixar o valor para se adaptar a você. É você que tem que resolver questões internas suas, aí, de escassez dentro de você, de crenças limitantes que bloqueiam a tua abundância e que vem rodando de vidas em vidas, e você precisa olhar para isso com humildade para que a tua vida comece a expandir, né, em prosperidade. Então, na época de Jesus, existiam vários grupos de espíritos que eram corruptos, né, naquela época, e que Herodes, né, Pilatos, os fariseus, né, daquela época, Caifás, Anás, os que organizaram, né, a prisão de Jesus ali, o povo estava a favor de Jesus, né? E quando Pilatos colocou Barrabás e Jesus para que o povo escolhesse quem que eles queriam que fosse crucificado, os fariseus, né, Caifás, ali o pessoal que organizou a prisão de Jesus, junto com Herodes, etc, etc, começaram a pagar moedas para a maioria daquele povo ali que estaria presente no dia daquela sessão, onde teriam que escolher entre Jesus e Barrabás, para que gritassem a favor de Barrabás não ser crucificado. Então, suborno, energia de suborno, receberam essas moedas e gritaram: crucificai Jesus, quando antes eles não iriam gritar dessa forma, mas receberam moedas para isso. Então, muitas dessas almas estão encarnadas hoje de novo, e são essas, não estou generalizando, mas a maioria desses que condenam, que julgam o outro pelo trabalho, que chamam de mercenário, que atacam o outro pelo outro ter um determinado trabalho espiritual sendo desenvolvido e cobrar por aquela terapia, são esses mesmos espíritos dessa época, que receberam esses subornos para gritar contra Jesus e mandar crucificá-lo.
Nossa, Neva, que absurdo você está falando. Não, eu fiz um juramento pela verdade. É isso, aceitem ou não essa verdade. Tenha humildade ou não para reconhecer dentro de você que existem ainda bloqueios e crenças que atrapalham a tua vida, atrapalham o teu expandir em prosperidade, e você ataca o outro e condena o outro por uma incompetência sua. E está na hora de vocês olharem para isso, filhos. Está na hora de todo mundo olhar para isso dentro de si, reconhecer os seus limites ali, suas limitações, as suas fraquezas, o que precisa ser corrigido, e não despejar isso, as suas fraquezas, as suas sombras, as suas incompetências nas costas dos outros. Isso não é justo. E você está constantemente, todos nós estamos sendo constantemente chamados para assumir essa responsabilidade e parar, né, de jogar essa responsabilidade nas costas do outro. Que se você não é capaz de uma determinada coisa, de pagar pelo trabalho do outro, não desmereça, não desvalorize, não xingue, não critique, não condene por você não poder. É você que não pode. Não é ele que tem que se adaptar a você, é você que não pode. Então trabalhe dentro de você. Tenha um mínimo de humildade. Olhe para essa sombra e tenha um mínimo de humildade para reconhecer. Poxa, eu não posso nesse momento, mas eu gostaria tanto. Entre em contato com a pessoa, com aquela pessoa que tem o que você gostaria de ter naquele momento, de adquirir, e tenta conversar. Olha, como é que eu posso pagar isso para você? Tipo, não fica na energia de pechincha, de humilhar o outro, de desmerecer o trabalho do outro, de desvalorizar o trabalho do outro, porque você vai continuar naquela mesma energia lá da época do julgamento de Pôncio Pilatos em cima de Jesus. Aquela mesma história lá. Você quer repetir a mesma coisa desse passado? Quer continuar repetindo essa mesma história, meu filho? Trabalhe isso dentro de você. Trabalhe isso dentro de você. Nesses tempos agora, em que todos nós estamos imersos nessas energias, nessas novas energias, em que as forças negativas têm tentado colocar uns contra os outros, né? A todo instante, tentando colocar todo mundo em pé de guerra, né? É hora dessa conexão. É hora dessa sintonia sua com a alta magia e começar a respeitar o outro. E ver que o outro não é responsável pelas suas fraquezas, pelos seus não posso, pelas suas incapacidades. E assumir mesmo incompetência. Não sou competente para isso no momento. E não acusar o outro, e não jogar isso em cima do outro. Porque você vai continuar perpetuando aquela velha energia de Roma, onde você esteve tantas vezes, onde todos nós estivemos tantas vezes. Estamos aqui para corrigir, para fazer diferente. Não à toa, estamos no país mais corrupto do mundo. Aqui, como eu sempre repito, e venho repetindo ao longo de muitas palestras, aqui é o centro de grande manipulação dessa energia de corrupção, que vem de Roma, da época do Império Romano, que vem da Grécia Antiga, também de Esparta, da violência da época espartana. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Pra gente trabalhar, pra gente refazer, pra gente fazer diferente. Então comece a olhar o outro e a respeitar o outro, assim como você gostaria de ser respeitado. Já teve pessoas que me atacaram também, que me julgaram por conta desse trabalho. É um absurdo você cobrar, etc, etc, etc. E não vem o monte de coisa gratuita que tem. É um absurdo. Daí eu fui ver depois, essa mesma pessoa estava fazendo anúncios de um curso também cobrado. Ou seja, hipocrisia. Ataca um para tentar desmerecer, para tentar apagar o outro, para ser mais visto. Ou seja, vou tentar atacar ele, vou tentar minimizar e julgar, porque aí todo mundo cai de pau, e aí eu vendo o meu curso, ou sei lá o que você esteja fazendo. E aí você quer crescer moralmente. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele começou a falar verdades que estavam acontecendo ali, nas sinagogas, toda a corrupção que estava acontecendo ali. Ele começou a falar isso, e
E o pessoal lá não gostou nada disso. Vamos ter que matar ele, porque ele está falando demais. É diferente do que acontece hoje aqui no planeta? É diferente do que acontece hoje, especialmente aqui no Brasil? Quando você começa a falar uma verdade, você é atacado, você é condenado. É diferente daqueles tempos de Jesus? 2000 anos, meus filhos, se passaram. 2000 anos. E a gente está aqui de novo, resgatando tudo isso. E tendo a oportunidade de curar isso. Mataram Jesus por quê? Porque ele estava falando a verdade e por inveja dele. Porque não podiam fazer o que ele fazia. Não porque não podiam, mas porque não eram competentes naquele momento para fazer o que ele fazia. Porque não tinham a moral dele para fazer o que ele fazia. As curas, o dom da palavra, de cativar, de envolver todos naquele magnetismo. E aí começaram a atacar ele. Ah, você faz curas através do demônio. Você faz curas através do mal. Você não é filho de Deus, etc, etc. Você não é isso que está dizendo. Você não é o Messias. Você está fazendo essas curas aí com magia negra. Eu mesma já fui atacada desse jeito também. Dessa mesma forma. E quem são esses espíritos que me atacaram dessa forma? Quem são essas pessoas que me atacaram dessa forma? Os mesmos daquela época. Que continuam ainda penando na mesma energia 2000 anos depois. E qual é o nosso trabalho aqui com esses espíritos? Fogo violeta. Perdoar e fogo violeta. E não se deixar abater por esses ataques, por esses desrespeitos a você, ao seu trabalho, a quem você é, o que você está fazendo. Meu querido trabalhador da luz, meu querido mestre, não se deixe abater por essas velhas energias passadas que continuam, de certa forma, ainda tentando minimizar a luz que está expandindo no planeta. Não deixem, infelizmente, a incompetência, a sombra do outro agir na sua vida e minimizar a grandeza que você é. Você veio fazer um trabalho de luz, você veio fazer um trabalho de amor, e aqueles que precisarem chegar no seu caminho e tiverem humildade para reconhecer as suas sombras, não posso pagar por aquele trabalho, não posso fazer aquilo. Se você estiver entrando numa nova energia, numa energia realmente de nova era, você vai ter, no mínimo, a humildade de pedir de coração. Não posso, mas eu gostaria de ter. Você poderia me dar? Eu posso arcar com esse valor de uma outra forma? Posso te servir de alguma outra forma? O mínimo de humildade. E aqui é um chamado para que a gente olhe dentro de nós e veja: eu tenho humildade? Eu já estou aprendendo a respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitado? Eu quero paz, eu quero amor, e em seguida eu ataco o outro? O quão hipócrita eu estou sendo? Olhe para suas sombras. Esse é um chamado para olhar para suas sombras. E eu estou aqui da mesma forma, não estou me colocando à altura de Jesus, porque realmente eu não sou digna disso. Esse mestre que eu tanto amo, mas eu estou aqui para falar a verdade como ele veio falar, e eu não me importo o que vão dizer de mim, se vão me atacar, se vão me julgar. Eu vou falar a verdade. Quem tiver comigo, venha. Quem não tiver, quem não gostar, que Deus abençoe e acompanhe na sua jornada. De todo o meu coração, grata por sua existência na Terra, que vai colaborar de um jeito ou de outro em todo esse processo. Salve Deus, meus filhos.